Fala pessoal, beleza? Então, eu vou gravar algumas aulas, né, para passar para vocês o conteúdo de vetores e de matrizes, tá? De forma remota, para não prejudicarmos as nossas aulas. Tudo bem? Eu vou começar com a parte de vetores. E, a princípio, estou pretendendo, né, gravar aí umas 3 aulas para essa parte de vetores, tá? Por quê? Eu não quero fazer vídeos muito longos, tá? Aí eu acho que fica melhor fazer os vídeos mais curtos, né? Nesse primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou apenas explicar a parte mais conceitual, tá? De vetores para vocês. E nos próximos 2 vídeos da parte de vetores, aí eu devo trazer alguns exemplos mais práticos do uso de vetores. Tá bom? Primeira coisa, vetores é muito similar ao que a gente já conhece de variáveis. Tá? Se a gente abrir aqui o livro, que eu já disponibilizei para vocês, deixa eu ver aqui, na página 78, ó, vetores. Né? Então ele traz aqui a tabela que traz o tamanho dos tipos de dados primitivos que nós temos no C. Por exemplo, o tipo inteiro ele tem a capacidade de armazenamento de 16 bits. O long int, né, que é um inteiro longo, 32 bits. O short int, que é um inteiro curto, 16. O float, 32 bits, e assim por diante. Isso já vale para o que vocês aprenderam lá em variáveis, ok? Então, quando você declara uma variável do tipo inteiro, é como se você estivesse indo lá na sua memória RAM, né? É como se o programa estivesse solicitando para o sistema operacional, melhor dizendo, né? Sistema operacional, separa para mim, na memória RAM, uma área com 16 bits, tá? de espaço para eu armazenar. Ok? Funciona exatamente isso. Né? Trocando, falando de uma forma assim, bem simplificada, é isso que acontece. Certo? Quando você declara lá uma variável do tipo float, mesma coisa. É como se o seu programa fosse solicitar para o sistema operacional. O sistema operacional separa para mim uma área de 32 bits de espaço. Aí aquela área, aquele espacinho lá da memória, ela fica associada àquela variável. E aí quando a gente armazena, que a gente usa tanto os comandos, né, as instruções de atribuição e as funções, por exemplo, o scanf, para poder armazenar um valor dentro da variável, o que o sistema operacional faz? Ele pega aquele valor e vai lá naquele espacinho que ele reservou de memória e guarda aquele valor lá, tá? Por que o sistema operacional? Porque é o sistema operacional que faz o gerenciamento de memória do computador, tá? Então, na prática, é como se fosse uma conversa ali que ficasse rolando entre o programa e o sistema operacional. Bem, os vetores eles funcionam de forma muito similar às variáveis. Muito similar. A diferença é o seguinte, a diferença é que no vetor é como se a gente tivesse, ao invés de um espaço de memória, por exemplo, se eu declarar do tipo inteiro, seria 16 bits, né? Então vamos supor que nós estivéssemos declarando o vetor do tipo inteiro. Ao invés de ter apenas um espaço de memória de 16 bits, eu vou ter, é como se eu tivesse, por exemplo, vários espaços de memória de 16 bits. Quantos espaços de memória? Vai depender do tamanho do vetor que você criou. Nesse exemplo hipotético aqui, que está representado no livro, seria um vetor de 10 posições. Então, em um vetor de 10 posições, é como se nós estivéssemos declarando o equivalente a 10 variáveis do tipo inteiro. Entendeu? Qual a vantagem de, ao invés de eu declarar 10 variáveis do tipo inteiro, eu declarar apenas um vetor com 10 posições, né, para o tipo inteiro? A vantagem é na hora de manipular. Quando a gente for fazer os exercícios, vocês vão ver, vocês vão perceber que fica muito mais fácil manipular vetores do que se eu fosse manipular 10 variáveis. Né? E eles são extremamente necessários, né? Porque até então, os exemplos que a gente viu,
de atividades, exercícios, a gente sempre trabalhava com uma informação apenas. Por exemplo, quando a gente ia fazer, sei lá, um cadastro de aluno, a gente trabalhava com um aluno apenas, né? Vamos cadastrar um aluno, o programa acaba, não é isso? Ah, vou cadastrar um produto, então eu cadastrava um produto, o programa acaba. Só que na vida real, lá no mundo real, a gente não usa um programa para uma informação apenas. Geralmente a gente trabalha com, por exemplo, vou fazer um cadastro de alunos, então vou fazer um cadastro para cadastrar milhares de alunos. Aí, nesse sentido, a gente precisa ter essa capacidade de armazenar várias informações de um mesmo tipo, tá bom? Bem, então vamos ver, tá, aqui no NetBeans. Ah, tá, pessoal, eu vou usar o NetBeans porque o NetBeans já está instalado aqui no meu computador e já está configurado, tá? Mas assim, na prática, esse mesmo programa aqui que eu estou fazendo aqui, vocês vão rodar aí no Deve ser no CodeBlocks e tal, vai funcionar normal, beleza? Lá no compilador na web também, vai rodar normalzinho, tá bom? Então, olha só, vamos ver alguns exemplos aqui da diferença para a gente conseguir entender melhor qual é essa diferença entre variáveis e vetores. Se nós fôssemos declarar uma variável, por exemplo, uma variável idade, do tipo inteiro, certo? Ficaria assim, né? Assim a gente declara a variável idade. Beleza. Bem, vamos atribuir agora um valor para essa variável. Como é que a gente faz? Então a gente pega aqui idade, e idade recebe um valor qualquer aqui, né? Vou pôr aqui 10, certo? É assim que a gente faz uma atribuição para a idade. Para a gente conferir se esse valor foi atribuído, a gente pode usar um printf, idade, e colocar a variável aqui, né? Bem, salvar aqui, vou rodar. Então, ó, o meu aqui está configurado para rodar aqui embaixo mesmo, tá? Deixa eu aumentar aqui. Tá vendo? Ó? Então a idade está aqui, ó. Idade 10, ok? Beleza. Agora a gente vai conseguir entender claramente a diferença para vetores, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, só que para vetor, né? Eu vou criar um vetor, que aí eu vou chamar de idades. Por que idades? Porque eu vou conseguir armazenar nele várias idades. Eu vou conseguir armazenar 5 idades. Beleza? Joia. Então vamos lá. Olha só que interessante, ó. Como esse cara aqui eu declarei com tamanho 5, é como se eu tivesse 5 áreas de memória reservadas, né, do tipo inteiro, e eu posso armazenar uma informação diferente em cada área daquela. E, inclusive, eu posso acessar ela de forma independente. Tá? Eu posso, por exemplo, acessar a que está na posição 3, independente de eu acessar ou não a que está na posição 1. Certo? Como funciona? É simples. Se eu fosse atribuir um valor nesse vetor idades, ficaria assim, ó, idades. Aí eu indico a posição em que eu quero armazenar. Tanto o vetor quanto matriz, né, depois eu vou vou disponibilizar as aulas de matriz para vocês, sempre vai começar da posição 0, tá bom? Então, por exemplo, ó, vou até voltar aqui no livro, ó, tá vendo que aqui está esse 0 aqui, ó, é o índice, tá? É como se fosse um índice para você acessar essa posição especificamente. Então, note que em um vetor de 10 posições, o último índice é o 9. Tá? Sempre vai ser assim. Se eu tenho um vetor de 100 posições, o último índice vai ser o 99, e assim por diante. Tá bom? Então, sempre começa do zero. Então, vou atribuir aqui o valor 10. Ó.
Olha só, é muito parecido. A única diferença é que você vai ter que indicar a posição, qual daquelas posições você quer armazenar a sua informação. Certo? Para a gente imprimir essa informação, quer ver? Eu vou trocar aqui, ó, é a mesma coisa. Ó, eu vou aproveitar o mesmo printf aqui, eu vou colocar a idade, posição, 0. Como se a gente estivesse imprimindo a idade especificamente da posição 0. Vou colocar aqui, ó, o 0. Tá vendo? É só indicar a posição, da mesma forma. Então, se eu rodar aqui agora, ó, deixa eu salvar. Opa, então a falha... Viajei aqui, gente. Aqui, ó. Não é idade, é idades. Beleza? Custei achar o... Vamos rodar agora de novo. Aí, ó. Tá vendo? Ó, idade, posição 0, 10. Certo? Se eu troco... Vou colocar aqui uma outra posição, ó. Vou salvar um outro valor. Enquanto eu não... Ó, vou salvar na posição 5. Enquanto, pessoal... a posição 5 não existe. Por quê? O meu vetor tem tamanho 5. Então, se ele tem tamanho 5, a última posição é a 4. Vou pôr na posição 4, então. Vou pôr 23. E aí vou imprimir aqui a posição 4. Ó, 23. Tá vendo? Ó, vamos fazer uma simulação aqui. Quer ver? Eu vou copiar esse printf. Aí eu vou imprimir as duas posições. Então esse aqui vai continuar sendo 0, esse aqui vai ser a 4. Eu vou voltar aqui para 0, para ele imprimir as duas. Olha lá, 10, posição 0, 10, posição 4, 23. Agora eu vou fazer diferente. Ó. Eu vou inserir um valor na posição 2, só que eu vou usar o scanf para isso. O scanf é a mesma coisa, pessoal. Mesmíssima coisa. Percentual de... Pode colocar o e-comercial. Tá? Vou colocar aqui posição 2. E aí já vou pôr aqui um printf para imprimir esse valor da posição 2. Opa! Aí. Aqui, posição 2. Posição 2. Beleza? Salvar. Rodar. Aí, nesse caso, agora ele vai parar para me pedir a informação lá, tá vendo? Tá esperando eu colocar o valor do scanf. Eu vou colocar 45. Olha lá. Posição 0, 10. Posição 2, os 45 que eu informei do scanf. Posição 4, 23. Perceberam como é útil essa estrutura de dados vetor? Você consegue, sem eu precisar criar um monte de variável, né? Vamos supor, quero armazenar 10 idades. Eu não preciso criar 10 variáveis, eu crio apenas um vetor com tamanho 10 que eu vou conseguir armazenar as 10 idades e vou conseguir acessar as posições sem muita dificuldade. Tá? É muito mais prático do que eu sair declarando aqui idade 1, idade 2, idade 3, idade 4, idade 5 e assim por diante. Né? E outra, imagina que você tem que armazenar 100 idades e não 10. Ou 1000 idades e não 10. Já pensou se declarar 1000 variáveis? Não rola. Seu programa vai ficar impossível de escrever. Mas o vetor você consegue. Você vem cá e define aqui que o tamanho dele é 1000 e simples assim. Ele já cabe, à medida, assim que o programa rodar, ele vai alocar 1000 espaços de memória do tipo inteiro. Entendido? Pessoal, isso aqui que vocês viram funcionar, que a gente testou com o tipo inteiro, vai funcionar com float, vai funcionar com double, vai funcionar com todos os tipos normalmente. É a mesmíssima coisa, tá? A única coisa que muda é que, como a gente pôde ver aqui, na hora de declarar, para você
indicar que é um vetor, você define o tamanho dele, tá? Igual foi definido aqui. Na hora de acessar, você indica a posição que você está acessando, igual a gente fez aqui. Tá bom? Tanto para atribuir, igual foi feito aqui, quanto para pegar essa informação, tá? Se eu fosse fazer, quer ver? Vamos um teste aqui que faltou a gente fazer, né? Vamos pegar dois valores, ó. Eu vou usar essas idades aí mesmo. Vamos somar duas idades. É um negócio que não faz sentido, mas vou criar aqui a variável soma. Não, pode até fazer sentido sim, né? Se a gente quiser calcular a idade média, né? Ó, soma recebe. Ó, para fazer o cálculo, você acessa da mesma forma, ó, idades. Por exemplo, eu vou somar as três, ó, idades na posição 0, mais idades na posição 2. Tá? Eu estou pegando essas porque são as que eu tenho valores armazenados. Tá? Mais idades na posição 4. E aí eu posso imprimir essa soma aqui. Tá? Então, ó, perceberam? O cálculo é feito da mesma forma, a única diferença é que você vai indicar a posição. Tá? Vou copiar aqui. Chamar de soma. Vou rodar. Ó, agora eu vou informar, sei lá, 30. Olha lá. Então, ó, idade, posição 0, 10. Posição 2, 30. 40, a soma das duas. Posição 4, 23. 63, olha lá, soma 63. Beleza? Entendido? A próxima aula, eu vou mostrar a vocês como manipular esse vetor, só que usando o laço. Que aí vocês vão ver que a coisa fica muito mais interessante. Pessoal, para essa videoaula, então, eu vou ficar por aqui. Até a próxima.